Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 491. A repentina incursão do exército de Konoha enviou ondas de choque pela terra. Onoki, no entanto, não teve tempo para refletir sobre a relação de Konoha com Akatsuki. Com urgência, liderou suas forças em direção à fronteira. Ele havia dado ordens estritas, ninguém deveria retaliar, mesmo que os ninjas de Konoha atacassem primeiro. Tudo seria decidido após sua chegada. Era preciso dizer que o velho tinha uma paciência extraordinária. Ele sabia que no momento em que revidassem não haveria mais volta. Se Konoha não tivesse tomado esse rumo, ele poderia ter acalmado a situação antes que ela se transformasse em uma guerra total. Quando Onoki chegou, a pequena vanguarda de ninjas de Iva já havia sido completamente subjugada por Fugaku. Entendendo as intenções de Onoki, Fugaku decidiu não avançar mais, em vez disso esperou sua chegada. Ele queria ver até onde Onoki estava disposto a suportar. Senhor Fugaku, Onoki chegou à posição das forças de Iva. Ele enviou uma mensagem solicitando uma reunião com você. O ninja de Konoha entrou na tenda de Fugaku trazendo novas informações. Aquele velho realmente acha que estamos aqui de férias. Fugaku soltou um riso de escárnio. Não tinha certeza se Onoki estava senil ou se estava apenas se fazendo de bobo. Com os prisioneiros ninjas de Iva já em seu acampamento, deveria estar claro o que estava acontecendo, mas Onoki ainda se conteve. Ele realmente não quer lutar. Que pena para ele. Dui pode não ter sido o mais esperto, mas ele não era tolo. Tendo acabado de lutar contra uma grande ameaça, o país da Terra ainda não havia se estabilizado, e Onoki certamente não estava ansioso por outra guerra. Principalmente contra Konoha, um oponente muito mais forte que Komogakuri. Se estivesse na posição de Onoki, também não gostaria de lutar. Um pouco de humilhação não era nada comparado à alternativa. Na Segunda Grande Guerra Ninja, Onoki aproveitou o caos. Ele alguma vez imaginou que esse dia chegaria? Mande uma mensagem de volta. Não precisa de reunião. Diga ao Onoki para manter o pescoço limpo e esperar por mim. Fugaku nunca deixou de lado seu ressentimento em relação a Iva pelo que eles fizeram na última guerra, nem esqueceu o sacrifício de seu tio. Sim, o ninja de Konoha achou as palavras de Fugaku um pouco ousadas demais, mas ainda assim se preparou para dizê-las exatamente como instruído. Espere. Se Onoki estiver disposto a entregar Roshi, o Jinchuriki do Quatro Caudas, eu poderia considerar dar a ele uma chance de negociar com a Lady Okage. Faça com que ele saiba, eu sou Fugaku Uchiha, chefe do clã Uchiha de Konogakakuri. Quando o mensageiro estava prestes a sair, Fugaku chamou de volta para acrescentar estas palavras finais. Sim. Você tem alguma outra ordem? O ninja hesitou, aguardando novas instruções. É só isso. Vai. Com a confirmação de Fugaku, o mensageiro partiu imediatamente. Essa é uma atitude bastante cruel. Dui sorriu para Fugaku, embora não houvesse zombaria em seu tom. Ele sabia exatamente de quem era a culpa por ter matado o antigo chefe do clã Uchiha. Ao exigir que Roshi fosse identificado pelo nome e deixar clara sua identidade, Fugaku garantiu que as forças de Iva soubessem que aquilo era algo pessoal. Não importava se Onoki concordasse em entregar Roshi ou não. Na verdade, duvido que funcione. Fugaku não tinha ilusões de que Onoki realmente entregaria Roshi. Se o fizesse, seria o fim de seu mandato como Tsuchikage. As chances deles entregarem os Jinchuriki do Quatro Caudas não são altas. Mas quem pode dizer que todos os ninjas de Iva permanecerão unidos? Mesmo que a chance fosse pequena, sempre havia a possibilidade de que alguém em Iva fosse tentado. Trocar um homem pela segurança da vila foi uma decisão que até mesmo Onoki teria que pesar cuidadosamente. Dui pode ter parecido simples, sorrindo com seu largo sorriso de sempre, mas ele era muito mais esperto do que aparentava. Quando essa mensagem chegasse a Iva, sem dúvida criaria um abismo entre Onoki e Roshi. E para um relacionamento que já estava tenso, isso só colocaria mais lenha na fogueira. Você tem razão. O coração humano é a coisa mais imprevisível. Sem nem mesmo levantar uma lâmina, Fugaku já havia colocado Onoki em um sério dilema. Logo, a mensagem escrita foi entregue às mãos de Onoki. Fugaku Uchiha? Onoki leu a carta franzindo a testa profundamente. Ele o colocou no chão com a mente em turbulência. Uma coisa era que lhe dissessem para manter o pescoço limpo, ele conseguia suportar esse insulto. Mas exigir Roshi em troca de uma conversa com Tsunade? Isso era mais do que ridículo. E ainda assim, e se Tsunade realmente concordasse com as negociações? Quanto mais pensava nisso, mais sua mente girava. A frustração crescia em seu peito. Pai, você não pode entregar Roshi de jeito nenhum. Enquanto Onoki permanecia sentado em silêncio, Kitsushi deu um passo à frente, tendo acabado de ler a carta. Seu rosto queimava de raiva. Não havia como deixar o pai tomar uma decisão tão tola. Eu disse que o estava entregando? Onoki voltou à realidade, virando a carta sobre a mesa. Felizmente, eram apenas os dois na sala. Essa notícia não se espalharia por enquanto. Fugaku Uchiha está atrás de vingança pessoal. Não se pode confiar nas palavras dele. O antigo chefe do clã Uchiha morreu pelas mãos de Roshi. Kitsushi conhecia seu pai muito bem e temia até a menor hesitação. Eu sei. Vá. Por enquanto não fale sobre isso com ninguém. Onoki não estava com vontade de discutir. Precisava de tempo para avaliar os riscos antes de tomar uma decisão. Pai? Ir. Kitsushi estava prestes a protestar novamente, mas Onoki o interrompeu bruscamente. Ao ver o olhar determinado nos olhos do pai, Kitsushi hesitou antes de finalmente recuar. Quando ficou sozinho, Onoki pegou a carta e a releu várias vezes. Seria mais uma noite sem dormir para ele. Enquanto isso, Fugaku dormia profundamente. Na manhã seguinte, Onoki, parecendo exausto, convocou o alto comando de Iva para uma reunião de emergência. Depois de uma longa noite de deliberação, ele fez sua escolha. Tornaria essa informação pública.
Mesmo que Roshi fosse entregue, essas palavras não poderiam sair de sua boca. Se Roshi desse um passo à frente por vontade própria, esse seria o melhor resultado. A partir do momento em que Onoki colocou Roshi em apuros, Fugaku já havia alcançado seu objetivo. Assim que a sala de reuniões ficou cheia, Onoki olhou para Roshi antes de passar a carta para todos lerem. Como esperado, todos que leram não conseguiram deixar de olhar para Roshi. No início, Roshi ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Mas enquanto ele lia a carta palavra por palavra, suas mãos começaram a tremer. Aquele leve tremor dizia muito sobre sua turbulência interior. As palavras na página o atingiram como uma pedra caindo em um lago parado, enviando ondas de choque através dele. Seus olhos se encheram de descrença. Que absurdo! Sua vida estava sendo oferecida em troca de uma chance de implorar por misericórdia em Konoha. E no entanto, a carta chegou até aqui. Roshi sabia exatamente o que isso significava. Essa carta não deveria nunca ter existido? Quando essa percepção se instalou, Roshi lentamente levantou o olhar para Onoki. Seus olhos injetados de sangue estavam cheios de acusação silenciosa. Capítulo 492. Talvez sobrecarregado pela culpa, Onoki evitou fazer contato visual com Roshi. Ele desviou o olhar e falou em voz baixa e pesada. Vocês todos leram a carta. Se você tiver alguma ideia, fale agora. Onoki assumiu uma expressão neutra e profissional, como se estivesse genuinamente aberto a discussões. Mas todos na sala sabiam a verdade. Onoki nunca foi a favor da democracia. E Wagakuri não era exatamente uma ditadura, mas era bem próximo disso. Senhor Tsuchikage. Fugaku Uchiha tem rancor pessoal de Roshi. Não há razão para acreditar em uma palavra do que ele diz. Isso não passa de uma vaga promessa de conversar com o Okage. Não temos garantia de que Konoha realmente se retirará. Você não acha que essa exigência é absurda? Quando ninguém mais ousou falar primeiro, Kitsushi deu um passo à frente. Ele nem sequer se dirigiu a Onoki como pai. Em vez disso, ele permaneceu firmemente ao lado de Roshi. Ao ver Kitsushi falar, Roshi sentiu um calor raro no peito. Seu punho cerrado, que estava amassando a carta, relaxou um pouco. Eu entendo suas preocupações. Alguém mais tem algo a dizer? A expressão de Onoki permaneceu ilegível enquanto ele gesticulava para Kitsushi se sentar. Seu olhar percorreu a sala, carregando uma mensagem não dita. Kitsushi está certo. As exigências de Fugaku Uchiha são ridículas, não temos motivos para considerá-las. Sem como evitar o assunto, outros relutantemente expressaram sua concordância, cada um se revezando. Mas se entrarmos em guerra, realmente conseguiremos enfrentar Konoha? Não é melhor ter uma chance do que não ter nenhuma? Uma rara voz discordante quebrou o silêncio. Roshi virou-se para o interlocutor, mas o homem já havia abaixado a cabeça. O melhor resultado seria Konoha recuar. Não acho que faria mal pelo menos tentar. Este homem também abaixou rapidamente a cabeça, evitando completamente o olhar de Roshi. É fácil para você dizer. Você não é quem está sendo sacrificado. Se fosse sua vida que estivesse em jogo, vamos ver se você estaria tão ansioso para concordar. Um escárnio veio do outro lado da sala, carregado de sarcasmo. Estou apenas constatando fatos. Se for pela vila, eu me apresentaria de bom grado. O homem endireitou as costas, falando com o ar de alguém preparado para fazer um nobre sacrifício. Postura patética. Quem você está chamando de patético? A tensão na sala aumentou quando os dois homens se enfrentaram. Quando a discussão começou a piorar, Onoki interrompeu. Suficiente. Você acha que gritar um com o outro vai resolver isso? Ao seu comando, a sala ficou em silêncio. Roshi, no entanto, já estava ficando inquieto. Cada segundo que passava era sufocante. Devemos nos preparar para o pior, mesmo que entreguemos Roshi pela chance de negociar com o Okage. O que acontece se Konoha se recusar a se retirar? Teremos perdido um dos nossos lutadores mais fortes, o que nos deixará ainda mais vulneráveis. Precisamos considerar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. Após uma breve pausa, uma voz mais equilibrada finalmente explicou a situação. Bem dito. Não há dúvidas de que Roshi é um dos nossos principais trunfos. Onoki assentiu, sua turbulência interior evidente. Se a decisão fosse fácil, ele não estaria passando por tantas dificuldades. Um trunfo fundamental? Ei! Roshi soltou uma risada baixa, mas ela foi rapidamente abafada pelas vozes ao seu redor. Então isso era tudo que ele representava para eles. Apenas uma peça no campo de batalha, nada mais. Minha postura não mudou. O daimyo concordou em reunir todos os suprimentos necessários. Mas isso levará tempo. Se Konoha estiver decidida a entrar em guerra, não importa o que façamos, não importará. Kitsushi havia conseguido um resultado favorável com o daimyo, mas o tempo não estava a seu favor. Num piscar de olhos, o exército de Konoha já havia chegado à sua porta. Konoha não está nos dando uma chance. Essa luta é inevitável. Senhor Tsuchikage, não há necessidade de hesitar mais. Se o pior acontecer, nós os levaremos conosco. Não faltavam pessoas inteligentes na sala, mas a maioria delas valorizava demais suas vidas para falar. Com o quê? Nós dois sabemos que Konoha nem sequer revelou sua força total. Ninguém queria admitir, mas diante de uma batalha impossível de vencer, a hesitação era natural. E daí? Se eu tiver que morrer, levarei um pedaço de Konoha comigo. Comparado à determinação inabalável deste homem, muitos dos ninjas de Iva de alto escalão de repente pareciam tolos. Chega por hoje. Onoki sabia que aquela discussão não levaria a lugar nenhum. Ele não tinha interesse em prolongá-la. Levarei todas as suas opiniões em consideração, mas já que a demanda de Fugaku Uchiha tem como alvo específico Roshi, respeitarei a decisão de Roshi. Seja qual for o resultado, não quero ouvir nenhuma reclamação. Entendido? As palavras de Onoki pareciam razoáveis, mas todos podiam ver a verdade. Ele estava jogando Roshi direto no fogo. Sim, Lord Tsuchikage. As vozes dos outros ecoaram pela sala, mas Roshi permaneceu em silêncio. Respeitar minha decisão? Que decisão?
Eu deveria me oferecer? Ha 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 ha. Hoshi soltou uma risada aguda e oca ecoando pela câmara. Ignorando os olhares, ele se levantou e saiu. Os restos da carta caíram no chão atrás dele. A expressão de Onoki escureceu diante do desrespeito flagrante, mas antes que ele pudesse reagir, Hoshi havia sumido. Apenas Kitsushi o seguiu, mas quando ele saiu, Hoshi já havia desaparecido. Em um canto isolado, Hoshi estava encostado na parede, com os olhos opacos e desfocados. Ele soltou outra risada, baixa e rouca, completamente desprovida de alegria. Ele foi escolhido como Jinchuriki quando criança, forçado a suportar anos de dor e isolamento. Já adulto, ele provou sua força inúmeras vezes. Apesar de seus desentendimentos com Onoki, nunca fez nada que pudesse trair a vila. Em missões e durante a Segunda Grande Guerra Ninja, ele lutou como herói de Iwagakure. Até mesmo matar o antigo chefe do clã Uchiha já havia sido uma vitória, uma conquista para Iwagakure. E agora eles esperavam que ele tomasse uma decisão. Foi ridículo. Ele não era nada mais do que um peão descartável? O que restou nesta vila que valeu a pena ficar? A clareza tomou conta dele. Não, este lugar não valia mais o seu tempo. Deixando de lado o ressentimento, Hoshi se levantou e sorriu. Ele havia se decidido. De volta ao acampamento, ele reuniu Kitsushi e os poucos outros que haviam falado em seu nome, trazendo várias jarras de bom saquê. Obrigado por hoje. Não sou muito bom com palavras, então deixe-me beber primeiro. Hoshi ergueu um copo cheio de saquê, levantou-se e bebeu tudo de um só gole. Não precisa nos agradecer. Nós apenas fizemos o que achamos certo. As intenções de Konoha são claras como o dia. Nem sei por que isso ainda está em debate. Só não faça nenhuma besteira e se entregue. Kitsushi foi o último a falar, dando um tapinha firme no ombro de Hoshi. Suas palavras demonstravam preocupação genuína. Não se preocupe, eu não sou tão estúpido. Hoshi riu, seu humor aparentemente mais leve do que antes. Todos presumiram que ele simplesmente havia se conformado com a situação. Ninguém percebeu que ele já havia feito uma escolha diferente. Bom, satisfeito com a resposta de Hoshi, Kitsushi finalmente deixou de lado sua preocupação. O grupo bebeu até tarde da noite, aproveitando a breve fuga da realidade. Somente quando a comida acabou e o sake secou é que a reunião finalmente chegou ao fim. Despedindo-se de Kitsushi e dos outros, Hoshi cambaleou de volta para sua tenda. Ele desabou na cama, completamente vestido, como se tivesse realmente bebido até a inconsciência. Mas quando chegou a meia-noite, ele saiu discretamente. Não havia nenhum traço de embriaguez em seus passos. Movendo-se sob o luar, ele habilmente evitou as sentinelas, saltando pelas sombras. Em poucos instantes, Hoshi havia partido do acampamento Iwa. Capítulo 493. Senhor Fugaku, alguém deixou o acampamento Iwa ontem à noite. Suspeita-se que o Jinchuriki do Quatro Caudas tenha desertado. O ninja do clã Hyuga curvou-se e relatou que tinha visto a Fugaku. O que você quer dizer com suspeito? Fugaku franziu a testa. Informações tão vagas eram irritantes. Estava um pouco longe, então não consegui ver direito, admitiu o ninja Hyuga. Mas parecia cerca de 70 a 80% com ele. Fugaku confiava na visão do Byakugan. Desde que os Uchiha se integraram à vila, sua cooperação com os Hyuga havia sido perfeita, e o Byakugan nunca errara. 70 a 80% é o suficiente. Onde ele está agora? Mandei alguém segui-lo. Ele pode já ter deixado a terra. Os Hyuga eram sempre minuciosos, e foi por isso que Fugaku não questionou porque não havia sido informado antes. Ótimo. Me avise assim que confirmar a localização dele. Entendido. O ninja Hyuga se despediu. Ao se afastar, Dui, que estava sentado em silêncio por perto, finalmente falou. Não esperava esse tipo de surpresa. Não apenas Dui, o próprio Fugaku não previra a deserção de Hoshi. Seu plano era simplesmente desorganizar Iwa, mas ele não esperava que Hoshi agisse de forma tão decisiva. Sim, uma surpresa bem-vinda. O sorriso de Fugaku era genuíno. Sem Hoshi, lidar com Iwa seria muito mais fácil. Perder os Jinchuriki do Quatro Caudas enfraqueceu ainda mais sua força de combate. Um resultado perfeito. Ele mal levantou um dedo e já ganhou muito. Então não há pressa em começar a batalha aqui. Não até você pegar o Jinchuriki do Quatro Caudas. Dui sabia que isso não era algo com que ele conseguiria lidar, Fugaku teria que agir sozinho. Fugaku assentiu. Os dois aguardaram por mais notícias. Enquanto isso, Iwa estava um caos. O acampamento inteiro estava de cabeça para baixo, mas não havia sinal de Hoshi. Onoki ficou furioso. O desaparecimento repentino de Hoshi o pegou completamente de surpresa. Ele nem sequer considerou a possibilidade de deserção. Será que Hoshi poderia ter desertado? O ninja Iwa expressou sua suspeita hesitantemente, lançando um olhar furtivo para o rosto de Onoki antes de abaixar rapidamente a cabeça. De que adianta dizer isso agora? Encontre-o agora. Somos tantos neste acampamento. Ninguém viu para onde ele foi. A voz de Onoki ficava mais aguda a cada palavra, sua expressão sombria. Perguntei a todos os sentinelas, respondeu outro ninja nervosamente. Nenhum deles viu Hoshi sair. O responsável pela sentinela sentiu um arrepio na espinha. Sabia muito bem que aquela confusão estava prestes a cair em cima dele. Lixo. Vocês são todos lixo. Não apareça até encontrar Hoshi. Onoki não conseguiu mais conter sua fúria e bateu a palma da mão no chão, quebrando a cadeira embaixo dele. Sim. O ninja de Iwa encarregado do posto de sentinela obedeceu rapidamente e recuou, com as costas já encharcadas de suor frio. Se você não tivesse tornado aquela carta pública, Hoshi não teria fugido. Lembrando-se de como Hoshi os havia convidado para beber ontem e de seu comportamento incomum, Kitsushi teve certeza. Hoshi havia desertado. Você está me culpando? Onoki lançou um olhar furioso para o filho. Naquele momento, apenas Kitsushi ousava testar sua paciência. Você já tem sua própria resposta. Agora que Hoshi foi embora, ele está em perigo. Fugaku Uchiha não vai deixá-lo ir. Temos que encontrá-lo antes que Konoha o faça.
Perder Roshi seria um desastre para nós. Kitsushi viu a situação claramente. Ele percebeu que a carta tinha sido uma armadilha de Fugaku. Fiquem de olho em cada movimento de Konoha. Reportem qualquer coisa suspeita imediatamente. Onoki sabia que seu filho estava certo e não perdeu tempo em agir. Se Konoha soubesse o paradeiro de Roshi, eles enviariam pessoas atrás dele, e monitorando Konoha, ele poderia obter a mesma informação. Claro, ele não depositaria todas as suas esperanças nisso. Se Konoha encontrasse Roshi primeiro, seria um desastre. Onoki enviou um grande número de shinobi, esperando que alguém localizasse Roshi antes que fosse tarde demais. Em meio ao caos em Iwagakure, Roshi já havia cruzado para o país das cachoeiras. Livre de todas as restrições, ele sentiu uma onda de alegria. Seu corpo e mente estavam mais leves do que nunca, como se ele pudesse voar. Chega de enganos, chega de esquemas para prejudicá-lo. Os problemas de ontem desapareceram como fumaça no vento. Quanto às consequências da sua partida, ele não se importa nem um pouco. Alguém realmente se importou com ele? Com passos leves, Roshi não tinha a mínima consciência de que estava completamente exposto ao olhar atento do Byakugan. Ele pensou que tinha se escondido bem, mas já havia se tornado um alvo monitorado de perto. Perdido em pensamento sobre sua futura liberdade, seu passo diminuiu gradualmente. Em algum momento ele finalmente parou. Lorde Fugaku. Confirmamos, ele é o Jinchuriki do Quatro Caudas. Ele está na Terra das Cachoeiras, e nosso povo ainda está atrás dele. Um membro do clã Hyuga entregou o último relatório, e Fugaku imediatamente se levantou, sua excitação mal disfarçada. A Terra das Cachoeiras não é um lugar ruim para um túmulo. O sorriso irônico no canto dos lábios dele desapareceu rapidamente, substituído por uma intenção fria e assassina. Vá, eu cuido das coisas aqui. Dui percebeu a impaciência de Fugaku e falou. Tudo bem, vou deixar isso com você. Fugaku não se preocupou com formalidades. Sabia que com Roshi desaparecido, Iwagakure dificilmente lançaria um ataque. Mesmo que por acaso isso acontecesse, ele estava confiante de que Dui conseguiria lidar com isso. Não é problema. Você deveria ter cuidado. Afinal, ele é um Jinchuriki. Não seja nocauteado. Dui provocou-o com um traço de preocupação na voz, embora não muita. Ah, quem você pensa que eu sou? Estou indo. Fugaku acenou com a mão, saiu da tenda e partiu rapidamente com 2 subordinados de confiança. Seus movimentos imediatamente chamaram a atenção de Iwagakure, e a notícia rapidamente chegou a Onoki. Eles chegaram até ele primeiro. Você tem certeza de que quem saiu foi Fugaku Uchiha? As sobrancelhas franzidas de Onoki não relaxaram por um segundo. Agora, não havia como evitar uma disputa direta com Konoha. Ele estava determinado. Traria Roshi de volta ileso. Se Roshi morresse nas mãos de Konoha, isso seria um desastre para Iwagakure. Agora, Onoki viu a verdade claramente. A guerra com Konoha era inevitável. A chamada trégua de 3 dias, as conversas com Tsunade, nada mais que um estratagema. Konoha sempre teve apenas um objetivo: tomar o país da terra. Sem Roshi, um lutador crucial, Onoki não tinha ideia de como resistiria às futuras ofensivas de Konoha. Sim, temos certeza. O ninja de Iwa que entregou o relatório assentiu sem hesitar. Venha comigo. Onoki imediatamente selecionou um grupo de shinobi de elite e partiu, seguindo de perto Fugaku. Fugaku liderou o caminho. Onoki seguiu. Ambos os lados entraram na Terra das Cachoeiras, um após o outro. Enquanto isso, Roshi permaneceu completamente inconsciente, ainda descansando no lugar, respirando o ar da liberdade. Capítulo 494. A ninjas da Akatsuki à frente. Fiquem atentos. Onoki observou enquanto Fugaku e seus homens habilmente evitavam alguns Akatsuki patrulhando a fronteira e então deu um aviso discreto. Sim, os ninjas de Iwa que o seguiam imediatamente suavizaram seus passos, usando as árvores para esconder sua presença. Assim que os ninjas da Akatsuki partiram, eles continuaram avançando. Depois de apenas alguns passos, um dos ninjas de Iwa de repente sentiu o chão sob ele ceder quando seu pé esmagou um galho de árvore apodrecido. Se ele não tivesse reagido a tempo, teria caído da árvore. O que aconteceu? Tenha mais cuidado. Onoki franziu a testa, claramente descontente. Isso estava acontecendo com alguém que ele havia escolhido pessoalmente, inaceitável. Desculpe, pisei em um galho podre. Serei mais cuidadoso. O ninja de Iwa abaixou a cabeça envergonhado, estabilizando rapidamente seu chakra sob seus pés. Onk. Onoki bufou, mas não disse mais nada. Contudo, não percebeu que esse pequeno incidente já havia chamado a atenção de Fugaku. Alguém está nos seguindo. Fugaku sentiu intensamente a breve flutuação no chakra do ninja de Iwa. Ele não diminuiu o passo nem mudou de curso, apenas informou os 2 subordinados de confiança ao seu lado. Provavelmente o ninja de Iwa. Chefe do clã, devemos mudar de curso? Os 2 shinobi Uchiha nem olharam para trás, agindo como se nada tivesse acontecido. O Jinchuriki do Quatro Caudas não deve estar longe agora. Mudar de curso seria apenas perda de tempo. Vamos nos livrar deles e criar um intervalo de tempo. Após um breve momento de reflexão, Fugaku tomou sua decisão. Estava confiante de que lidar com Roshi não demoraria muito. Uma vez que Roshi fosse eliminado, mesmo que os ninjas de Iwa o alcançassem, já seria tarde demais. Sim. Seus subordinados assentiram sem hesitar, confiando plenamente em seu julgamento. Os 3 mantiveram um ritmo constante e, ao passarem por uma árvore anormalmente grossa, desapareceram de repente da vista dos ninjas de Iwa. Minha linha de visão está bloqueada. O coração de Onoki ficou tenso e ele instintivamente acelerou o passo. Perdê-los agora em um momento tão crítico era um erro que ele não podia cometer. À medida que se aproximavam da grande árvore, Fugaku e sua equipe reapareceram. Ótimo. Era apenas uma obstrução visual. Onoki exalou alívio, diminuindo o passo mais uma vez.
Estamos mantendo uma boa distância. A chance de eles nos detectarem é baixa. Um dos ninjas de Iva murmurou para si mesmo, pensando que Onoki estava sendo excessivamente cauteloso. É melhor prevenir do que remediar. Fique quieto. Onoki não se deu ao trabalho de explicar mais. O grupo rapidamente seguiu Fugaku e seus homens, passando pela árvore densa. Enquanto os ninjas de Iva desapareciam na distância, 3 figuras emergiram silenciosamente da mesma árvore pela qual tinham acabado de passar. Era Fugaku e seus 2 subordinados mais confiáveis. Então, Onoki realmente veio pessoalmente. Fugaku sorriu enquanto observava os ninjas de Iva desaparecerem na distância. Bem, isso é porque você o enganou. Embora parecesse bajulação, Fugaku achou o comentário bastante agradável. Você está melhorando na conversa. Vamos andando. Um sorriso irônico surgiu nos cantos dos lábios de Fugaku. Sem perder mais tempo, ele liderou sua equipe na direção oposta. Onoki e seus homens, sem saber, estavam perseguindo nada mais que 3 clones das sombras de Fugaku. Enquanto isso, Onoki seguiu em frente, alheio ao fato de que estava se distanciando cada vez mais de Hoshi. Minuto a minuto, o tempo passou. Por fim, Fugaku chegou ao local onde o shinobi do clã Hyuga estavam monitorando Hoshi. Onde ele está? Quando Fugaku se aproximou do membro do clã Hyuga, ele tomou a iniciativa de perguntar. Perto da pequena cachoeira à frente. O ninja Hyuga parecia pálido devido ao uso prolongado do Byakugan. Descanse um pouco. Eu cuido daqui. Fugaku deu um tapinha no ombro do ninja Hyuga. Embora não pudesse ver com os próprios olhos, tinha absoluta confiança na precisão do Byakugan. Sim, senhor Fugaku. Ao ouvir isso, o ninja Hyuga imediatamente desativou seu Byakugan, tirou uma pílula de ração de sua bolsa e a engoliu. Momentos depois, os 2 shinobi Uchiha e os ninjas Hyuga se dispersaram, cada um focando nos arredores, alertas a qualquer movimento. Fugaku não se preocupou mais em esconder sua presença e caminhou calmamente em direção à pequena cachoeira. À medida que a distância diminuía, Hoshi finalmente percebeu que algo estava errado. Quem está aí? Ele se levantou do chão, com o rosto cheio de cautela enquanto olhava na direção de onde Fugaku se aproximava. Alguém está aqui para te matar. A voz de Fugaku chegou aos ouvidos de Hoshi no momento em que sua figura apareceu em sua linha de visão. É você? As pupilas de Hoshi se contraíram. Como ele não reconheceu o homem que tentava tirar sua vida? Isso mesmo. Está na hora de resolvermos nossas divergências. Fugaku não parou de andar e, conforme avançava, suas pupilas negras se transformaram em um Sharingan de 3 Tomoe. Então vamos ver se você melhorou. Hoshi sabia que o ódio entre eles não era algo que pudesse ser resolvido com palavras. Uma profunda rixa sangrenta só poderia ser paga com sangue. Ele ainda se lembrava das chamas negras que quase o mataram anos atrás. Suas palavras eram duras, mas no fundo, ele sentia uma pressão enorme. Seu olhar ficou mais sério quando ele se fixou em Fugaku. Eu é que deveria dizer isso. Se você não melhorou, não me culpe por ser implacável. Ah, espere. Mesmo que você tenha melhorado, você ainda está morrendo aqui hoje. O tom zombeteiro de Fugaku acendeu completamente a fúria de Hoshi, e aquele sorriso irritante tornou tudo ainda pior. Esse homem não estava levando ele a sério. Você está pedindo a morte. Com um rugido furioso, uma imensa onda de chakra irrompeu de seu corpo, envolvendo-o em um manto de chakra da besta com cauda. Em um instante, ele entrou em sua transformação parcial de besta com cauda. Apesar da raiva, ele ainda mantinha alguma clareza mental, fazendo um esforço consciente para evitar contato visual direto com Fugaku. Ele tinha ouvido falar sobre o poder aterrorizante do Genjutsu do Sharingan. Com uma poderosa explosão de força, o chão sob ele se despedaçou quando Hoshi se lançou contra Fugaku com uma velocidade incrível. Você ainda é muito lento. Fugaku permaneceu calmo, balançando a cabeça em leve decepção. Sem esforço, ele evitou a enxurrada de ataques com movimento mínimo. Com a percepção concedida por seu Sharingan de 3 Tomoe, cada golpe de Hoshi era previsto com antecedência, tornando seus ataques completamente ineficazes. Então esse é o poder do Sharingan, um dos 3 grandes doujutsu. Parando sua ofensiva, Hoshi olhou nos olhos de Fugaku a uma curta distância. Contudo, não havia nenhum traço de desânimo em sua expressão. Você só viu a ponta do iceberg. Minha vez. Calmamente, Fugaku abriu seus protetores de pulso, segurando seu leque de chamas e sua foice. As armas lendárias passadas de geração em geração pelo clã Uchiha estavam prestes a mostrar seu verdadeiro poder. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele avançou direto em direção a Hoshi. Você acha que tenho medo de você? Hoshi não hesitou. Sem pestanejar, lançou-se para frente para enfrentar o ataque de Fugaku de frente. Aos olhos de Fugaku, seu Sharingan girava descontroladamente, o brilho carmesim tremeluzia como chamas dançantes. Capítulo 495. Hoshi balançou seu punho enorme, envolto em chakra flamejante, e disparou em direção a Fugaku como uma bala de canhão. A força do seu soco fez o ar tremer, produzindo um estalo agudo, enquanto a pressão do vento levantava uma nuvem de poeira do chão. Fugaku, no entanto, apenas moveu seu corpo levemente, com um brilho intenso brilhando em seus olhos. Com a extraordinária percepção de seu Sharingan, ele previu precisamente a trajetória do ataque e o desviou sem esforço. No momento em que o punho de Hoshi atingiu o chão, um estrondo estrondoso ecoou. A terra tremeu violentamente quando uma enorme cratera se formou instantaneamente, lançando pedras quebradas em todas as direções como balas. Sem hesitar, Hoshi deu um chute giratório, a força de sua perna criando um som agudo de assobio enquanto rasgava o ar. O ímpeto do ataque parecia capaz de destruir a atmosfera. Imperturbável, Fugaku levantou sua foice, bloqueando o ataque bem a tempo. Um leve tremor percorreu seu braço, mas ele absorveu firmemente o impacto. No momento em que os golpes se encontraram, uma poderosa onda de choque irrompeu do ponto de colisão, espalhando-se em todas as direções.
As árvores ao redor estremeceram violentamente sob a força, e as folhas se espalharam pelo ar. Então, Fugaku contra-atacou tão rápido que Roshi não teve tempo de reagir. Com um movimento casual de seu leque de chamas, um inferno furioso, potencializado pela liberação de vento, avançou, engolfando tudo em seu caminho. As chamas rugiam como um feroz dragão de fogo, mostrando suas presas enquanto avançava em direção a Roshi, incinerando tudo em seu caminho. Roshi rapidamente saltou para trás para escapar das chamas, mas antes que pudesse se firmar, Fugaku já estava sobre ele, com sua foice cortando a uma velocidade incrível. A lâmina curva esculpiu um arco mortal no ar, irradiando uma aura de morte, como se pudesse cortar qualquer coisa existente. Não demorou muito para que, sob o ataque implacável de Fugaku, Roshi se visse completamente na defensiva. Fugaku alternava entre ataques de longo alcance com o leque de chamas e ataques de curta distância com sua foice. Forçado a continuar, Roshi lutou contra a pressão implacável, enquanto seu corpo acumulava cada vez mais feridas. Um novo corte apareceu em seu braço, sangue jorrando e pingando no chão, formando manchas vermelhas espalhadas. Momentos depois, a foice de Fugaku penetrou em sua perna, abrindo um ferimento profundo que expôs músculos em carne viva e rompidos. A visão era horripilante. Rangendo os dentes, Roshi lutou para resistir, mas sabia que a batalha estava cada vez mais fora de seu controle. Você parece patético. Fugaku limpou o sangue de sua foice e olhou para Roshi com um ar de absoluta superioridade. Sua expressão condescendente era irritante. Roshi não respondeu. À medida que ele percebia o número crescente de ferimentos em seu corpo, sua frustração e sua vontade inflexível se inflamavam como um fogo dentro dele. Ele sabia que se as coisas continuassem assim, sua derrota seria inevitável. Assim que Fugaku balançou sua foice para outro golpe, um brilho resoluto surgiu nos olhos de Roshi. Respirando fundo, ele começou a extrair o chakra que surgia em seu corpo. Sua energia explodiu intensamente, mudando de cor para um vermelho intenso entremeado com listras laranja. Com um rugido ensurdecedor, ele ativou seu modo de chakra de liberação de lava. Todo seu corpo ficou envolvido por uma camada escaldante de chakra de liberação de lava, fazendo parecer uma figura envolta em chamas. O calor distorcia o ar ao redor dele, deformando o cenário com sua intensidade. Agora isso está ficando interessante. Fugaku permaneceu calmo, girando levemente o pulso enquanto se preparava para outro ataque. Ainda em silêncio, Roshi aproveitou sua transformação. Com o modo de chakra de liberação de lava ativado, tanto sua velocidade quanto sua força aumentaram exponencialmente. Num piscar de olhos, sua figura se tornou um raio flamejante, cruzando o ar como uma estrela cadente. O que antes eram os ataques imprevisíveis e avassaladores de Fugaku agora ficou claro na visão de Roshi. Ele conseguia reagir mais rápido, desviando sem esforço dos golpes da foice e fugindo das chamas do leque. Agora, quando Roshi atacava, Fugaku não conseguia mais prever seus movimentos com precisão. Em uma explosão repentina de velocidade, Roshi apareceu diretamente na frente de Fugaku, seu punho cheio de chakra derretido enquanto disparava em sua direção como um meteoro. Fugaku mal conseguiu levantar seu leque de chamas para bloquear, mas o impacto o fez deslizar vários passos para trás. Nada mal. Fugaku não poupou elogios, mas isso não mudou o resultado. Roshi ainda tinha que morrer. De novo. Vendo que havia ganhado vantagem, Roshi finalmente falou. Ele desferiu uma saraivada implacável de socos e chutes, cada golpe irradiando calor abrasador e poder destrutivo. Sua expressão ficava cada vez mais frenética. Com um poderoso chute lateral, seu ataque uivou pelo ar como um tornado furioso, carregando calor intenso e força esmagadora enquanto explodia em direção a Fugaku. Pego de surpresa, Fugaku não conseguiu se esquivar a tempo e recebeu todo o impacto do chute, seu corpo voando para bem longe. Então os Uchiha não são tão especiais assim. Após acertar mais um golpe certeiro, Roshi pôde sentir a maré da batalha mudando a seu favor. Hahaha. Você está comemorando cedo demais. Fugaku se levantou do chão, casualmente limpando a sujeira de suas roupas. Além de algumas marcas de queimadura em suas roupas, ele não sofreu nenhum ferimento grave. Ele não tinha certeza se ria da arrogância ou da ignorância de Roshi, ele ainda não havia realmente entendido o peso do nome Uchiha. Vamos ver quanto tempo você consegue manter essa atitude. Roshi descartou a compostura de Fugaku como mera bravata. Com um rugido furioso, ele bateu o punho no chão. A terra tremeu quando uma enorme cratera de lava derretida irrompeu, e a rocha ao redor se liquefez instantaneamente devido ao calor intenso. Com um simples aceno de mão, uma onda de chakra de liberação de lava criou uma onda de choque poderosa o suficiente para cortar uma árvore enorme ao meio. Então, Roshi rapidamente formou selos de mão e gritou: liberação de lava, técnica da rocha do rio escaldante. Imediatamente, o chão tremeu violentamente. Inúmeros fluxos de lava ardente romperam de baixo, avançando como um rio caudaloso em direção a Fugaku. O calor escaldante era sufocante, e por onde a lava passava, a terra derretia instantaneamente, liberando grossas nuvens de fumaça preta. Fugaku saltou rapidamente para desviar, mas a lava era rápida, aproximando-se dele em um instante. Com outro aceno brusco da mão de Roshi, o fluxo derretido mudou de direção, impedindo a fuga de Fugaku de todos os lados. Fugaku balançou seu leque de chamas, tentando usar a liberação de vento para dispersar a lava, mas o calor intenso deixou o ar escaldante, tornando seus esforços quase inúteis. Pela primeira vez, um lampejo de seriedade cruzou o rosto de Fugaku. Roshi estava se mostrando um oponente problemático. Mas Roshi não estava pensando tão longe.
Ele tinha apenas um objetivo: reduzir Fugaku a cinzas. O chakra da liberação de lava queimava intensamente ao redor de seu corpo, irradiando um calor opressor e avassalador. Seus olhos se fixaram na forma aérea de Fugaku e, sem a menor hesitação, ele lançou outro ataque devastador. Com uma explosão repentina de velocidade, ele apareceu no local exato onde Fugaku estava prestes a pousar, movendo-se tão rápido que era como se tivesse se teletransportado. Com ambas as mãos estendidas para frente, ele liberou uma enorme explosão de chakra de liberação de lava, formando uma enorme onda de fogo derretido. O ataque carregava consigo a força da destruição. Tudo em seu caminho foi instantaneamente queimado. O próprio ar se contorceu com o calor, enquanto o chão se partiu, deixando para trás uma vala profunda e carbonizada. No ar, Fugaku girou o corpo com força, desviando por pouco da explosão mortal. Mas Roshi era implacável. Sem hesitar, ele rapidamente formou outro conjunto de selos de mão: liberação de lava, técnica de derretimento de rochas. Imediatamente as rochas ao redor derreteram em poças de lava borbulhante, que avançaram como uma onda imparável em direção a Fugaku. Fugaku balançou seu leque de chamas novamente, tentando bloquear a inundação que se aproximava, mas o poder absoluto da liberação de lava era avassalador. Suas defesas vacilaram quando a onda derretida desabou. Forçado a recuar, Fugaku procurou uma abertura para contra-atacar, mas Roshi não tinha intenção de lhe dar essa chance. Com outra explosão de velocidade, ele avançou, seu punho brilhando como um sol em miniatura, alimentado pelo chakra da liberação de lava. Ele lançou a espada em direção a Fugaku com uma força devastadora. Rangendo os dentes, Fugaku levantou sua foice para bloquear, mas sob a imensa força de Roshi, a arma tremeu e soltou um zumbido agudo e vibrante. A batalha tomou um rumo drástico e Fugaku agora estava na defensiva. Ele sabia que confiar apenas no 3 Tomoe Sharingan não seria suficiente para enfrentar o modo de chakra de liberação de lava de Roshi. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 496. Deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder do Sharingan. O olhar de Fugaku ficou ainda mais aguçado enquanto seu Sharingan de 3 Tomoe, que girava rapidamente, parecia ganhar um poder recém-descoberto. O Tomoe pulsava em um ritmo estranho, cada um parecendo uma chama bruxuleante, irradiando um brilho assustador. Então, eles começaram a se fundir. Em um instante, um par de Mangekyou Sharingan, em forma de bumerangues espirais, apareceu nos olhos de Fugaku. Conforme o Mangekyou despertava, toda a sua aura se transformava, irradiando pura confiança e uma avassaladora sensação de poder. Para Roshi, o perigo que emanava de Fugaku disparou. Esse poder, eu me lembro agora. Correr. Sengoku, ao ver o Mangekyou Sharingan de Fugaku pela segunda vez, finalmente o reconheceu como a força que um dia o fez se submeter. Mas era tarde demais. Antes que Roshi pudesse reagir, Fugaku já havia se movimentado. Suzano. Com essas palavras, 2 gotas de sangue escorreram dos cantos dos olhos de Fugaku. Embora não fosse a primeira vez que ele o usava, a dor lancinante que percorria seu corpo fez tremer levemente. Uma estrutura esquelética negra rapidamente se formou ao redor dele, e com um único soco sem esforço, Roshi foi lançado voando. No ar, Roshi tossiu sangue, sua expressão congelada em choque. Que tipo de poder é esse? Nunca vi nada parecido. Não é tarde demais para correr, Sengoku insistiu, com sua vontade de lutar completamente destruída. Só de lembrar da agonia de ter sido dominado antes, seu corpo doeu novamente. Não há como escapar disso. Roshi sabia que Fugaku não cederia. Hoje nenhum deles sairia vivo deste campo de batalha. Enquanto isso, o Susanoo de Fugaku continuou a evoluir. O torso esquelético preto e meio formado pulsava com vida, crescendo a uma velocidade espantosa. As pernas tomaram forma, sólidas, poderosas, como se fossem capazes de suportar o peso do próprio mundo. Em pé sobre a cabeça do Susanoo, Fugaku exalava a presença de um rei intocável, olhando para tudo abaixo dele. Então, a forma do Susanoo se expandiu, inchando como um balão. Sua figura imponente parecia uma montanha inabalável, inspirando admiração e pavor. A forma completa da armadura negra Tengu emergiu, seu brilho metálico escuro exalando uma aura de mistério e imenso poder. Cada placa da armadura era esculpida de forma complexa com padrões antigos, como se contasse a história de uma lenda esquecida. Cada um de seus 4 braços empunhava uma enorme lâmina de chakra preta, cujo brilho frio parecia perfurar tudo à vista. Uma pressão de gelar os ossos preencheu o ar. Fugaku havia ativado completamente o 4º estágio do Susanoo, o ápice de suas habilidades atuais. Nesse nível, o poder do Susanoo era monstruoso. A força de sua presença pesava na atmosfera, fazendo o ar parecer denso e pesado, como se o próprio tempo pudesse congelar sob seu poder. Mas alcançar um estado tão poderoso teve um custo. A visão de Fugaku ficou turva por um instante, forçando-o a se recompor. Somente após uma breve pausa, o ambiente ao redor se tornou mais nítido. Roshi lentamente se levantou do chão, seus olhos ardendo de relutância e determinação. No entanto, enquanto ele olhava para a figura colossal e divina à sua frente, uma enorme sensação de desespero tomou conta de seu coração. Então este é o verdadeiro poder do Sharingan. Sua voz tremeu enquanto ele murmurava para si mesmo. Nunca antes ele havia sentido uma opressão tão esmagadora. Diante desse poder, ele se sentiu completamente insignificante, como um inseto antes de uma tempestade. Pergunte a si mesmo, posso igualar isso? A resposta era óbvia. É uma honra para você morrer pelo Susanoo. Mas antes de morrer, deixe-me espremer até a última gota de valor de você. Fugaku finalmente aproveitou a oportunidade para olhar nos olhos de Roshi. Seu Mangekyou Sharingan pareceu queimar diretamente na mente de Roshi. Por um breve momento, a consciência de Roshi vacilou. Então seu corpo começou a mudar mais uma vez.
A princípio, uma aura tênue, quase imperceptível, vazou de seu corpo, mas rapidamente se intensificou, surgindo como um vulcão à beira da erupção. O corpo de Roche tremia como se um inferno estivesse queimando sob sua pele. Então, de repente, uma explosão de chakra bruto e violento da besta com cauda irrompeu dele. A força disso era como um tsunami devastador, engolindo tudo em seu caminho. O chão abaixo dele se rachou, fazendo terra e pedras voarem. Ventos fortes varriam o campo de batalha, dobrando árvores e fazendo as folhas espiralarem como uma tempestade de chuva verde. Tá? Roche rugiu em agonia. Seu grito, cheio de raiva e sofrimento, ecoou como o lamento de um demônio surgindo das profundezas do inferno. Seu corpo se contorceu e cresceu. Sua pele escureceu até ficar de um vermelho profundo, como se lava derretida a atravessasse. Os músculos se expandiram, os membros engrossaram com uma força avassaladora. Seu rosto se contorceu enquanto enormes presas se projetavam, brilhando com uma nitidez mortal. Um chifre imponente se estendeu lentamente de sua testa, perfurando o céu como uma lança mortal. Então, 4 caudas enormes se desenrolaram de suas costas, chicoteando violentamente o ar. Cada cauda se enrolava e chicoteava como uma serpente feroz, pulsando com imenso poder. A pelagem ao longo deles brilhava com um brilho vermelho assustador, como se fosse feita de chamas vivas. A cada segundo, a transformação de Roche se tornava mais assustadora. A pressão do chakra da besta com cauda atingiu o campo de batalha como uma tempestade imparável, mergulhando tudo no caos e no medo. Em poucos instantes, a transformação foi completa. Agora, diante de Fugaku não estava mais Roche, mas Sengoku, o 4 caudas, é uma fera motivada apenas pela destruição. Os olhos vermelhos do 4 caudas brilhavam com a intenção de matar, irradiando fúria implacável. Seu corpo colossal parecia uma montanha viva, e cada respiração enviava ondas de choque pelo ar. Bem, isso foi mais fácil do que eu esperava. Parece que suas defesas ruíram. Fugaku permaneceu composto, ainda se lembrando das ordens de Orochimaru e Kawakaze para recuperar um pedaço da carne do 4 caudas. Sua previsão anterior estava correta. Uma rachadura se formou na vontade de Roche. Se não fosse por isso, seu genjutsu talvez não tivesse obtido sucesso tão facilmente. Afinal, os Jinchuriki possuíam uma resistência natural às ilusões. Mesmo aqueles lançados através do Mangekyou ou Sharingan, nem todos conseguiram atingir o nível de Madara Uchiha. O enorme peito do 4 caudas arfava a cada respiração, e o som parecia um trovão ecoando pelo campo de batalha. Seus olhos vermelho-sangue examinaram os arredores, e focado em um único alvo. Fugaku. Sem hesitar, uma esfera giratória de chakra começou a se formar em sua boca. Uma bijudama. Condensando-se rapidamente, seu diâmetro se estendeu por dezenas de metros antes de ser disparado em um instante. Como um meteoro caindo dos céus, a enorme esfera rugiu pelo céu. Uma força de devastação total, avançando direto em direção ao Susanoo de Fugaku. Capítulo 497. Parece bastante intimidador. Os lábios de Fugaku se curvaram em um sorriso de escárnio, como se ele não levasse a bijudama a sério. Com um único comando, o Susanoo saltou do chão e avançou como uma fortaleza em movimento. A terra tremeu sob seu peso, levantando poeira no ar. As 4 lâminas de chakra pretas nas mãos do Susanoo se cruzaram em pares, brilhando sob a luz do sol com um brilho arrepiante. As lâminas afiadas imbuídas de chakra pareciam capazes de cortar qualquer coisa. Sem hesitar, elas desferiram um golpe para baixo, cortando direto a bijudama que se aproximava. Estrondo. A esfera enorme foi cortada em 4 pedaços perfeitos antes de explodir em uma explosão catastrófica. Um rugido ensurdecedor sacudiu os céus, como se o mundo inteiro estivesse prestes a se despedaçar. Uma luz ofuscante irrompeu, queimando os olhos como a detonação de um sol em miniatura. No centro da explosão, uma energia inimaginável se alastrou. Uma onda de destruição se expandiu violentamente em todas as direções, destruindo tudo em seu caminho. Pedaços de terra e rocha foram lançados no ar como folhas pegas por um furacão. Fendas profundas se estendiam pelo chão como teias de aranha, sem fundo e em constante expansão. Árvores próximas foram arrancadas e lançadas para longe pela força do vento. Alguns estalaram no ar, girando descontroladamente antes de serem arremessados para bem longe. Enormes pedras, lançadas como balas de canhão, se chocavam contra picos de montanhas distantes. As montanhas tremeram com o impacto, suas encostas desmoronaram enquanto deslizamentos de terra desabavam. Uma nuvem sufocante de poeira e detritos cobriu o campo de batalha, envolvendo tudo em caos. A força da explosão durou o que pareceu uma eternidade antes de finalmente cessar. Quando a fumaça se dissipou, o campo de batalha estava em ruínas, como se tivesse acabado de passar pelo fim do mundo. No entanto, no topo da cabeça do Susanoo, o Fugaku permaneceu ileso. Sua expressão estava tão calma como sempre, seu olhar inabalável diante da destruição ao seu redor. Não, fomos enganados. A voz de Onoki carregava frustração e urgência. Ele se virou na direção da fonte da explosão, cujo poder persistente era inconfundivelmente o de uma bijudama. E então, pul, 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 os 3 Fugakus diante dele se dissiparam em nuvens de fumaça. Clones de sombra. Fugaku e sua equipe sabiam que o estratagema não duraria mais, não havia sentido em continuar com o engano. Droga! Eles eram clones? Vários ninjas de Iva cerraram os dentes, furiosos consigo mesmos por não terem percebido isso antes. Seus rostos se contorceram de frustração e raiva. Não havia nada pior do que ser feito de bobo. É tarde demais para arrependimentos. Depressa, ainda podemos chegar a tempo. Onoki sentiu uma pressão urgente no peito. Não havia tempo a perder. Sem dizer mais nada, ele se virou e disparou em direção ao campo de batalha a toda velocidade. Voando pelo ar como um relâmpago, ele deixou seus homens para trás. Naquele momento, a furtividade não importava mais.
Tudo o que importava era chegar lá, rápido. Ele nem teve tempo de pensar na condição de Hoshi. Ele só podia esperar que não fosse tarde demais. Enquanto isso, Fugaku sabia que seu tempo estava se esgotando. É hora de terminar isso. Sua voz era firme e definitiva, como se estivesse dando o veredito da batalha. Observando 4 caudas avançando em sua direção como uma fera enfurecida, seu olhar se aguçou. Amaterasu. As palavras saíram de seus lábios, e instantaneamente chamas negras infernais irromperam sobre o corpo do 4 caudas. Como serpentes de pura escuridão, as chamas deslizaram sobre sua forma, envolvendo-a e consumindo-a. Onde o fogo tocava, ele devorava sem piedade. Mais sangue pingou do olho esquerdo de Fugaku, traçando rastros vermelhos por seu rosto, contrastando fortemente com as chamas abissais. Argue! Os gritos agonizantes do 4 caudas causaram arrepios na espinha. Sua fúria foi interrompida, seu corpo enorme cambaleou para frente antes de cair no chão. Desesperadamente, ele bateu nas chamas negras com seus braços enormes, tentando apagá-las. Mas Amaterasu não se deixou abater tão facilmente. Não importava o quanto ele lutasse, as chamas continuavam queimando, consumindo sua carne sem parar. Besta ignorante. Fugaku soltou uma risada fria, levantando a enorme lâmina do Susanoo mais uma vez. Talvez sentindo a morte iminente, 4 caudas parou de se importar com as chamas que o envolviam. Forçando-se a levantar, ele rugiu e lançou um punho colossal direto no rosto do Susanoo. Uma luta inútil. Com um movimento rápido, Fugaku controlou Susanoo, e com um golpe decisivo cortou o braço do 4 caudas. Roar. Um uivo de agonia escapou da garganta do 4 caudas. Ele olhou fixamente para o lugar onde seu braço estivera congelado, atordoado. Como se não conseguisse compreender como algo tão poderoso poderia ser cortado facilmente. Morrer. Fugaku não conseguiu mais conter suas emoções. Com um comando brusco, a lâmina de chakra negra cortou o pescoço do 4 caudas. O grito agonizante da besta foi abruptamente silenciado quando sua enorme cabeça voou no ar, antes de cair no chão com um baque pesado. Como você ousa? Um rugido estrondoso soou. Onoki, que tinha acabado de chegar, arregalou os olhos em choque, seu rosto contorcido de fúria e descrença. Ele não conseguia aceitar a visão brutal que tinha diante dele. O corpo colossal do 4 caudas jazia sem vida, com sua cabeça decepada descansando por perto. Uma cena que atingiu o coração de Onoki como uma lâmina. Sem hesitar, ele levantou a mão com raiva. Uma explosão de liberação de poeira irrompeu de sua palma, avançando em direção ao Susanoo, com o objetivo de destruir a fonte de sua fúria. Do que tenho medo? O olhar de Fugaku encontrou de Onoki no ar, e havia até um traço de zombaria em seus olhos. Sob seu controle, o Susanoo se movia com agilidade surpreendente, desviando sem esforço do ataque mortal. Enquanto a liberação de poeira explodia à distância, reforços de ninjas de Iva chegaram junto com o trio de Konoha, levando o confronto a um impasse tenso. Você quer lutar aqui? Eu não me importo. Embora o estado atual de Fugaku não fosse o ideal para uma batalha contra Onoki, seu tom permaneceu inabalavelmente firme. O Susanoo permaneceu ileso, sua presença imponente irradiando uma aura opressiva. No mínimo, ainda era uma exibição intimidadora. Fugaku Uchiha. Não vou esquecer disso. Onoki cerrou os dentes, forçando-se a suprimir sua raiva. O caos aqui sem dúvida chamaria a atenção da Akatsuki. Mesmo que estivessem atrasados, eles chegariam em breve. E a última coisa que Onoki queria era convidar outro inimigo formidável para o país da terra. Poupe-se dessa preocupação. Você é o próximo. Fugaku apontou para os restos desbotados da cabeça do 4 caudas, seu tom transbordando arrogância. Eu estarei esperando. Vamos. Os punhos de Onoki se cerraram com força, as veias saltaram em sua testa enquanto ele oscilava à beira de perder o controle. Mas no final, ele engoliu sua fúria. Com uma curva acentuada, ele liderou seus ninjas de Iva restantes em uma rápida retirada. Chefe do clã, isso foi incrível. Os Shinobi e Uchiha ficaram cautelosos no início, cientes de que estavam em menor número. Mas ver Fugaku sozinho forçar os ninjas de Iva a recuarem, isso foi algo completamente diferente. Chega de papo. Alguém vem aqui e me ajude. Num instante, o Susanoo se dispersou, e com isso a voz exausta de Fugaku destruiu a presença dominante que ele acabará de exalar. Você está bem? Os Shinobi Yuga, mais observadores que os outros, imediatamente se adiantaram para apoiá-lo. Eu vou conseguir. Vocês 2 idiotas, se apressem e selem esse braço antes que a gente vá embora. Apesar de seu estado enfraquecido, Fugaku não hesitou em repreender seus subordinados, claramente acostumado a fazer isso. Sim, sim. Os 2 Uchiha se moveram em direção ao braço decepado do 4 caudas, murmurando baixinho sobre o talento teatral do chefe do clã. Vamos! Depois que o braço foi devidamente selado, Fugaku levou sua equipe embora. Somente depois que todos desapareceram de vista foi que a Akatsuki finalmente chegou. O grupo de Shinobi da Akatsuki examinou o campo de batalha, uma paisagem devastada como se um desastre natural tivesse acabado de acontecer. Por um longo momento eles simplesmente ficaram ali, sem palavras. Capítulo 498. Pai, o que aconteceu? Assim que Kitsushi viu Onoki retornar, ele correu para encontrá-lo. Seus olhos instintivamente procuraram atrás do pai, mas Hoshi não estava em lugar nenhum. Então, ele olhou para o rosto de Onoki, aquela expressão sombria e pesada lhe deu a resposta antes que as palavras fossem ditas. Hoshi foi morto. O arrependimento encheu o coração de Onoki. Ele nunca deveria ter tornado aquela carta pública. Mas não havia como desfazer o passado. Tudo o que ele podia fazer agora era aceitar as consequências. O que? Hoshi está morto? Kitsushi congelou sua mente ficando em branco. Ele não conseguia nem imaginar o desastre que aguardava Iwagakure agora que Hoshi havia partido. Esse era o plano de Konoha o tempo todo. Quando chegamos, Lord Hoshi já estava morto, decapitado no local. Fugaku Uchiha liderou o ataque sozinho.
O ninja de Iva atrás de Onoki cerrou os punhos, sua voz fervendo de raiva. Mas naquele momento a raiva era a emoção menos útil. O que fazemos agora? Com a saída de Roshi, Konoha está fadada a lançar um ataque total. No nosso estado atual, será que conseguimos detê-los? O peso da notícia esmagou o ânimo dos ninjas de Iva. Muitos tinham expressões de desespero, como se já tivessem perdido antes mesmo da batalha começar. O que você sugere então? A voz de Onoki era ríspida, cheia de frustração. Render-se a Konoha? Ele já estava reprimindo sua própria turbulência, mas ouvir alguém proferir palavras tão derrotistas o levou ao limite. A sala ficou em silêncio mortal. Ninguém ousou provocar ainda mais sua ira. Até mesmo Kitsushi, ainda se recuperando da morte de Roshi, não disse nada. Todas as forças preparem-se para a batalha. Você entre. Precisamos discutir nosso próximo passo. O olhar de Onoki percorreu os ninjas de Iva reunidos antes que ele se virasse e entrasse na tenda de comando. Este é o pior resultado possível. Suspirou um ninja de Iva, aproximando-se de Kitsushi. Poucos dias atrás, ele foi uma das vozes mais altas clamando por guerra com Konoha. Agora seu tom não continha nada além de tristeza. A morte de Roshi o atingiu duramente, e ele só conseguia imaginar a devastação que Kitsushi devia estar sentindo. O que está feito, está feito. Só nos resta seguir em frente. Vamos entrar. Kitsushi assentiu, embora todo o seu comportamento parecesse desanimado. Ele parecia uma planta murcha, sem força e energia. Com uma resposta silenciosa, ele seguiu os outros para dentro da tenda. Quando todos os oficiais de alta patente se reuniram, Onoki já havia deixado sua dor de lado. Ele entendeu uma coisa: ele era o líder de Iwagakure. Se ele vacilasse agora, a vila inteira desmoronaria. Todos vocês conhecem a situação. Roshi foi morto por Fugakushira na Terra das Cachoeiras. As ambições de Konoha são claras como o dia. Eles não vão parar em Iwagakure. Eles virão para conquistar toda a terra. Não há como evitar esta guerra. A partir deste momento nos preparamos para a batalha. Eu ficarei ao seu lado. E mesmo que isso me custe a vida, lutarei contra Konoha até o fim. A voz de Onoki era firme. Os últimos vestígios de hesitação haviam desaparecido. Não era hora para dúvidas ou arrependimentos. Era hora de lutar. Pela aldeia daremos nossas vidas. Os ninjas de Iva rugiram em resposta, e suas vozes fizeram as paredes da tenda tremerem. A determinação de Onoki se espalhou até eles e naquele momento, seus corações estavam unidos como um só. Iwagakure tem sorte de ter todos vocês. Onoki os havia reunido, mas agora ele também estava preso na onda de emoção. O fogo em seu coração, há muito enterrado, reacendeu mais uma vez. Seus olhos ardiam intensamente, e se alguém olhasse atentamente, veria o brilho de lágrimas não derramadas. E daí se morrermos? No mínimo faremos Konoha pagar o preço. Droga, é só Konoha. Nada de especial. Eles têm uma boca e 2 olhos, assim como nós. O que? O shinobi de Konoha tem cabeças extras ou algo assim? A tenda explodiu em gritos de guerra, cada voz mais alta que a anterior. O moral dos ninjas de Iva aumentou, como guerreiros prontos para atacar as chamas da guerra. Bom, muito bom. Esse é o espírito que precisamos. Avise Konoha, Iwagakure não será pisoteada tão facilmente. A voz de Onoki estava carregada de emoção. Uma única lágrima, imperceptível, escorreu por sua bochecha envelhecida. Pai, esta batalha não será fácil. Precisamos de uma estratégia sólida. As palavras de Kitsushi não tinham a intenção de estragar o clima, mas ele se recusou a deixar que a paixão cega obscurecesse seu julgamento. Eles já estavam em desvantagem. Se atacassem de forma imprudente, Iwagakure poderia não sobreviver à primeira batalha. Bem, é hora de planejar nossa estratégia. Onoki assentiu, seu olhar caindo sobre o mapa do país da terra pendurado na parede. O comandante que Konoha enviou desta vez é Fugaku Uchiha. O tio dele era o antigo chefe do clã Uchiha. A última batalha registrada que ele lutou terminou em derrota mútua contra Lord Roshi, mas considerando que ele conseguiu matar Lord Roshi desta vez, sua força claramente melhorou significativamente. Além do Lord Tsuchikage, talvez não haja ninguém capaz de detê-lo. Ele é um oponente extremamente perigoso. Ele também tem um vice. Um conhecido fanático por taijutsu da Segunda Grande Guerra Ninja, Might Dui. Ele lutou contra o Sr. An e provou ser um adversário formidável. A principal força de Konoha consiste no clã Uchiha. O Kekkei Genkai deles, o Sharingan, é um dos 3 grandes doujutsu do mundo ninja. Eles são especialistas em liberação de fogo, genjutsu e taijutsu, o que os torna muito mais problemáticos do que o ninja comum. A cada declaração do oficial de inteligência, as rugas nas testas de todos se aprofundavam. O fogo em seu sangue, que estava começando a arder, foi rapidamente apagado por um balde de água fria. A força de Konoha era realmente assustadora. A ideia de uma vila inteira enfrentando um único clã parecia quase inacreditável. Uchiha Fugaku é realmente forte e alguém reconheceu. Eu cuido dele. Might Dui, ele é um dos guerreiros veteranos de Konoha. Quando ele ativa sua técnica secreta, seu taijutsu se torna especialmente aterrorizante. Quem entre vocês está disposto a enfrentá-lo? Onoki viu o Susanoo de Fugaku em primeira mão e sabia que além dele mesmo, ninguém em Iwagakure poderia enfrentá-lo. Quanto a Dui, ele não estava confiante de que conseguiria enfrentar os 2 oponentes ao mesmo tempo. Se algo acontecesse com ele, Iwagakure ficaria à mercê de Konoha. Pai, eu farei isso. Kitsushi avançou sem hesitar. Com as perdas de An e Roshi, ele era agora, sem dúvida, o segundo lutador mais forte de Iwagakure. Na Quarta Grande Guerra Ninja original, seu histórico de combate foi notável. Ele fez Kinkaku transformado em besta com cauda, voar com um único soco e usou o jutsu de liberação de terra. Montanha para suprimir tanto a estátua demoníaca do caminho exterior quanto o 10 caudas. Ele pode não ter atingido esse nível ainda, mas certamente estava qualificado para enfrentar Dui. Tome cuidado.
O olhar de Onoki suavizou com uma pitada de culpa. Inúmeras palavras passaram pela sua mente, mas no final, ele só conseguiu dizer essas 3. Se ele não tivesse alimentado falsas esperanças, se Roshi ainda estivesse vivo, seu filho não teria que enfrentar um oponente tão perigoso sozinho. Sim, eu vou. Kitsushi assentiu, mas no fundo ele estava longe de estar calmo. Como ele não pôde sentir pressão? Qualquer um que tenha se destacado na Segunda Grande Guerra Ninja não era um oponente fácil. Mas naquele momento Iwagakure não tinha outra escolha. Capítulo 499. Os Uchiha se destacam na liberação de fogo. Aqueles proficientes na liberação de água, deem um passo à frente. Se você não é habilidoso em taijutsu, não chegue muito perto. Concentre-se em atacar com ninjutsu. Espadas não enxergam o campo de batalha. O resultado ainda é incerto. Onoki não mencionou nenhuma forma de combater o genjutsu, deixando seus subordinados se defenderem sozinhos. Sim, vou providenciar isso imediatamente. O ninja Iva aceitou a ordem e partiu para começar as missões mais básicas. De agora em diante, fique de olho em cada movimento de Konoha. No momento em que eles agirem, precisamos responder adequadamente. Onoki continuou falando, lidando com os preparativos pré-batalha com facilidade. Quanto ao resultado final, ele se forçou a não pensar muito nisso por enquanto. Sim, Lord Tsuchikage. O oficial de inteligência respondeu com uma expressão grave. No primeiro confronto, é improvável que Konoha vá com tudo. Nosso objetivo é claro, estabelecer domínio e alcançar resultados. A todo custo, a maior prioridade é eliminar os ninjas de Konoha. Seria melhor se os fizéssemos hesitar a cada passo que dessem a partir de agora. A estratégia de Onoki era sensata, mas se ela poderia ser executada com sucesso era outra questão. Entendido. A multidão respondeu em uníssono. Naquele momento ninguém levantou objeções. Liderarei a força principal ao lado de Kitsushi para um confronto direto. Vocês formarão uma unidade e atacarão pelo flanco quando surgir a oportunidade. Certifique-se de bater forte em Konoha. Onoki apontou para um veterano experiente, um guerreiro que lutou durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Sim, reunirei meus homens imediatamente. Sem hesitar, o veterano aceitou a ordem e saiu rapidamente. Você deve garantir uma linha de abastecimento ininterrupta. Não pode haver erros na rota de transporte. A equipe médica está em posição, correto? Onoki chamou mais 2 indivíduos, demonstrando ainda mais o nível de importância que ele dava a essa batalha. Juro pela minha vida, enquanto eu estiver respirando, os suprimentos estarão seguros. Fiquem tranquilos, todos os ninjas médicos estão reunidos. O chefe de logística jurou por sua vida, e a resposta do líder do corpo médico deixou Onoki satisfeito. Bom, espalhe a notícia. Qualquer um que derrotar 10 ou mais inimigos nessa batalha, quer eles desejem dinheiro ou técnicas secretas, eu os concederei. Onoki nunca havia feito tal promessa antes, e suas palavras surpreenderam a todos. Ele entendeu que nenhuma quantidade de retórica inspiradora poderia se comparar a recompensas tangíveis. Grandes discursos podem acender a paixão de um guerreiro por um momento, mas não são suficientes para sustentar uma determinação inabalável. Ao enfrentar a vida e a morte, benefícios reais eram a motivação mais forte. Na véspera desta guerra brutal, Onoki queria que todos os soldados lutassem sem hesitação. Senhor Tsuchikage, isso se aplica a nós também? Um ousado ninja Iva gritou, provocando uma onda de risadas na multidão. Claro que sim. Onoki respondeu sem hesitar. Então, com um sorriso, ele acrescentou. Se você conseguir matar Fugaku Uchiha, eu até te darei meu lugar. Ele deu um tapinha na cadeira abaixo dele, com o rosto relaxado e divertido. De jeito nenhum, eu não tenho esse tipo de habilidade. O ninja Iva riu timidamente, acenando com as mãos. Os guerreiros ao redor riram junto. Era óbvio que Onoki estava brincando. Por um breve momento, a tensa atmosfera pré-batalha pareceu aliviar. À medida que a multidão se dispersava gradualmente, a promessa de Onoki se espalhou pelo acampamento Iva como uma pedra jogada em um lago parado, criando grandes ondulações. Seja a grande recompensa em dinheiro ou as raras técnicas secretas que poderiam melhorar suas habilidades. Ambas eram coisas com as quais os ninjas comuns de Iva só podiam sonhar. Esses incentivos serviram de combustível para o seu já ardente espírito de luta. A excitação brilhava em seus olhos enquanto discutiam estratégias, planejando ansiosamente como matar seus inimigos e reivindicar as recompensas. Como Onoki esperava, o moral de Iva disparou. Cada ninja estava ansioso para provar seu valor no campo de batalha. Enquanto os ninjas de Iva se preparavam para a batalha com o moral em alta, Fugaku finalmente retornou ao acampamento de Konoha. Sua condição era precária, tornando sua jornada de volta significativamente mais lenta que a de Onoki. Ei, o que aconteceu? Você avaliou mal sua força e acabou se machucando? Dui pegou Fugaku do ninja Hyuga, ainda com vontade de uma provocação descontraída. O chefe do clã encontrou Onoki. O ninja Uchiha falou antes que Fugaku pudesse falar. Você lutou contra Onoki? Você está bem? A expressão de Dui ficou séria enquanto ele passava as mãos sobre Fugaku, verificando se havia ferimentos. Estou bem. Onoki só apareceu depois que eu matei o Jinchuriki do Quatro Caudas. Não foi uma luta de verdade. Ele não ousou fazer nenhum movimento na Terra das Cachoeiras. Fugaku deu um tapa na mão de Dui. Ser tocado por outro homem não era algo a que ele estava acostumado. Ufa, que alívio. Você me assustou. Dui soltou um longo suspiro, visivelmente tranquilo. Se Fugaku tivesse sido ferido por Onoki, ele jamais teria se perdoado. Só me ajude a descansar um pouco. Meus olhos estão cansados. Não consigo me concentrar agora. Fugaku falou levianamente, mas só ele sabia o quanto sua visão havia piorado. O quarto estágio do Susanoo colocou uma pressão imensa no Mangekyou Sharingan, e ele subestimou seus efeitos posteriores. Se ele lutasse mais algumas batalhas como essa, a cegueira seria inevitável. Não é de se espantar que na linha do tempo original, Itachi tenha usado o Susanoo apenas uma vez antes de morrer.
Se não fosse por isso, seu Mangekyo talvez não tivesse durado até a luta final com Sasuke. E Sasuke, imprudente como sempre, conseguiu ficar cego em apenas 15 dias, estabelecendo um novo recorde para os Uchiha. Mesmo assim, antes de ficar cego, Sasuke só havia empurrado Susanoo para o terceiro estágio em sua luta contra Danzou. Em comparação, o Mangekyo de Fugaku pode não durar mais que o de seu filho mais velho, mas certamente resistiu melhor que o de seu filho mais novo. Tudo bem. Dui assentiu e ajudou Fugaku a ir até sua tenda. Depois de acomodá-lo na cama, Dui hesitou por um instante antes de chamar um ninja médico. Ele não se sentia à vontade deixando as coisas de lado. Eu já disse que não é necessário. Você ainda não acredita em mim? Fugaku balançou a cabeça com um sorriso irônico. Ele sabia que as sequelas do seu Mangekyo não eram algo que um ninja médico comum pudesse curar. Até mesmo Orochimaru passou anos pesquisando o assunto sem chegar a uma conclusão, embora, felizmente, Kawakaze tenha garantido que eles estavam perto de um avanço. Pensando nisso, Fugaku se sentiu mais tranquilo. Mesmo que seu Mangekyo ficasse cego, seria apenas temporário. Deixe-os verificar. Você ainda tem um corpo, certo? Só ficarei tranquilo se um profissional disser que você está bem. Dui coçou a cabeça, seus dentes brancos e brilhantes se destacando como sempre. Então estou indo. Lord Dui, você também não deve ficar muito tempo. Lord Fugaku precisa descansar. O ninja médico fez um lembrete educado antes de se virar para sair. Não precisa me empurrar para fora, eu vou. Descanse um pouco. Eu cuido de tudo. Antes que Fugaku pudesse responder, Dui acenou para ele e saiu direto da tenda. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Fugaku. Ele nem sequer dissera que queria que Dui fosse embora. Fechando os olhos, ele começou a pensar na batalha que se aproximava. Ele não sabia quanto tempo havia passado antes que o sono o alcançasse. Em seu sonho, ele viu novamente o rosto severo de seu tio. Quando ele acordou, seu rosto estava molhado de lágrimas. Fora da tenda, o mundo estava envolto em escuridão. Capítulo 500. Depois de uma noite de descanso, Fugaku estava quase recuperado na manhã seguinte. Ainda estava escuro quando ele saiu da cama. Embora tivesse acordado cedo, Dui acordou ainda mais cedo. Depois de se encontrarem com Dui, que havia acabado de terminar seu treinamento matinal, os dois reuniram as forças de Konoha. Todos sabiam em seus corações que a batalha com Iwagakure estava prestes a começar. Vá em frente. Dui deu um passo para trás, deixando Fugaku assumir a liderança. Embora fosse o mais velho, desta vez, Fugaku era o verdadeiro comandante. Além disso, Dui não se importava com formalidades. Para ele, a única coisa que importava era vencer a guerra. Então não farei cerimônia. Fugaku sorriu para Dui antes de dar um passo à frente e se dirigir às tropas reunidas em voz alta e clara. Guerreiros de Konoha, não preciso lhe dizer o que vem a seguir. Você já sabe. Isso mesmo. Vamos esmagar Iwagakure e tomar o país da terra. O ódio entre Konoha e Iwagakure não precisa de explicação. Quantos dos nossos camaradas caíram nas mãos dos ninjas de Iwa? Quantos deles eram seus irmãos? Seus amigos mais próximos? Essas incontáveis dívidas de sangue. Diga-me, você buscará vingança? A voz de Fugaku ficava mais alta a cada frase, suas emoções visivelmente aumentando. Sim, quando se trata de shinobi de Konoha mortos por ninjas de Iwa, nenhum clã sofreu mais que os Uchiha. Naquela época seu tio depositou todas as suas esperanças em Tsunade, enviando quase toda a elite Uchiha para a batalha. Eles lutaram contra as forças Iwa lideradas por Roshi dentro da terra, sofrendo perdas devastadoras. Como ele poderia não odiá-los? Como ele poderia não se encher de raiva? Nós os vingaremos. Nós os vingaremos. Os shinobi de Konoha rugiram em uníssono, suas vozes quebrando como ondas. As emoções de Fugaku eram contagiantes. Muitos se lembraram dos entes queridos que perderam para Iwagakure, e lágrimas silenciosas escorriam por seus rostos. Viajamos de Konoha para essa batalha, não é? Tenho fé na sua força. Vocês têm fé em si mesmos? A voz de Fugaku tremeu levemente devido às suas emoções crescentes, mas isso só tornou suas palavras mais convincentes. Sim. Uma resposta estrondosa irrompeu da multidão, tão alta que até os pássaros que voavam acima ficaram assustados. Muito bem. Hoje, faremos Iwagakure pagar caro por seus crimes passados. Mostraremos a eles que o sangue do shinobi de Konoha nunca é derramado em vão. Mostre a eles sua coragem. Exiba sua força e faça-os tremer sob nossos pés. O próprio país da terra testemunhará nossa vitória. Fugaku engoliu em seco, acalmando-se enquanto seu tom se tornava mais composto. Enquanto falava, ele levantou seu punho direito cerrado no ar e o balançou para baixo, acendendo o espírito de luta das forças de Konoha. Vitória! 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 Alguém começou a entoar o cântico, e logo todo o exército de Konoha foi envolvido por ele, suas vozes ecoando pelo campo de batalha. Tudo bem, já chega. Vendo o fervor crescendo perigosamente, Dui se preocupou que alguém pudesse perder o controle ali mesmo. Dando um passo à frente, passando por Fugaku, ele levantou a mão direita e a fechou delicadamente. Como por mágica, os gritos ensurdecedores diminuíram gradualmente, e todos os olhos se voltaram para ele, esperando suas próximas palavras. Eu sei que vocês estão todos ansiosos. Mas antes de começarmos, tenho algo a dizer. Ontem, o Sr. Fugaku derrotou o Jinchuriki de 4 caudas de Iwagakure na Terra das Cachoeiras. Vocês todos sabem o que isso significa. Essa guerra é nossa para vencer. Então, desembainhem suas lâminas e preparem-se para sentir a emoção da juventude. As palavras de Dui não foram tão estimulantes quanto as de Fugaku, mas sua confiança inabalável incutiu uma sensação inabalável de segurança. Siga-me para a batalha. Um coro de lâminas soou enquanto elas eram sacadas de suas bainhas.
Com um movimento amplo, Fugaku sinalizou o ataque, como um comandante erguendo uma bandeira para liderar milhares. Os shinobi de Konoha avançaram, uma força imparável, avançando em direção ao acampamento Iva como flechas disparadas de um arco. Senhor Tsuchikage, os shinobi de Konoha estão atacando. Ao mesmo tempo, um batedor Iva, observando atentamente os movimentos de Konoha, transmitiu o relatório urgente para Onoki. Eles já perderam a paciência. Passe minhas ordens, enfrente-as na batalha. Onoki esperava que Fugaku esperasse alguns dias, mas não previu uma ofensiva tão imediata. Não havia hesitação em seus olhos agora, apenas uma raiva latente que exigia a liberação. Sim, senhor. Com seu comando, todo o acampamento Iva entrou em ação. Graças aos preparativos prévios, as forças de combate de Iva se reuniram em tempo recorde. Não houve necessidade de mais discursos pré-batalha. Onoki liderou suas tropas adiante, seguindo a formação planejada, avançando de frente para a briga. Em uma batalha entre dois guerreiros de habilidade igual, o mais corajoso prevalece. A guerra é, e sempre será, o mais implacável triturador de carne e osso. No momento em que as duas forças opostas entraram em cena, o campo de batalha foi consumido pelo canto de sangue e aço. Liberação de fogo, grande técnica de bola de fogo. O que normalmente era um simples jutsu de nível C se tornou algo muito mais aterrorizante quando aplicado em uníssono por um grande grupo de shinobi de Konoha. Inúmeras bolas de fogo enormes cruzaram o céu como uma chuva de meteoros, fundindo-se em uma onda avassaladora de chamas que engolfou o campo de batalha. Era como se o próprio ar tivesse sido incendiado, ameaçando consumir tudo em seu caminho. Liberação de água, parede de formação de água. Liberação da terra, parede estilo terra. Os usuários da liberação de água de Iva eram poucos para montar uma defesa completa, forçando-os a confiar na liberação de terra como sua principal contramedida. Imponentes paredes de água se erguiam como escudos, conseguindo bloquear uma parte significativa das chamas. Mas à medida que as explosões ondulavam pelo campo de batalha, as barreiras de terra rachavam e desmoronavam sob a força do ataque. Ainda assim, eles conseguiram resistir ao ataque inicial de Konoha. À medida que a distância entre os dois lados diminuía, o combate corpo a corpo se tornou inevitável. Os Uchiha lideraram o ataque, avançando como um raio, deixando até mesmo seus companheiros shinobi de Konoha para trás. O Sharingan deles brilhava como faróis vermelhos, iluminando o campo de batalha com um brilho assustador. Com a percepção inigualável do Sharingan, os Uchiha rapidamente mudaram o rumo da situação. Os shinobi de Iva na vanguarda nem tiveram chance de reagir antes de serem derrubados. Alguns Uchiha calmamente retiraram suas lâminas manchadas de sangue dos inimigos caídos, enquanto o vermelho fresco ainda pingava do aço. Outros desferiam golpes precisos e fluidos nas gargantas dos inimigos, limpos, eficientes e letais. Com habilidade avassaladora e orgulho inabalável, os Uchiha dominaram o campo de batalha, causando medo nos corações dos shinobi de Iva. Nada mal. Fugaku sorriu satisfeito. O clã Uchiha era seu maior orgulho. Sua investida destemida, sua força avassaladora, tudo isso o enchia de profunda satisfação. Em frente a ele, pairando no ar, Onoki observava a cena se desenrolar com uma expressão sombria. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Em momentos como esses, o lado mais fraco não tinha escolha a não ser suportar. Ele não podia culpar os Uchiha por usarem sua Kekkei Genkai em seu benefício, ele não era tão ingênuo assim. Mas ao mesmo tempo ele hesitou em atacar os shinobi comuns de Konoha, sabendo muito bem que isso só atrairia o desastre para suas próprias forças. Era uma regra tácita do campo de batalha, que ambos os lados aparentemente aceitaram. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.